Bom, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de força elétrica. E para falar de força elétrica, a gente viu carga, né? Depois a gente viu as interações das forças e agora a gente vai falar sobre força entre duas cargas, tá bom? Então vamos começar. Então a força elétrica ela sempre vai acontecer quando uma carga age sobre a outra. Então vamos pensar assim, ó, se a carga for positiva e negativa, vai ter uma força de atração entre elas. E se a gente tiver uma carga positiva e outra positiva, aí você vai ter uma força de repulsão. Então acho que esse é o básico para a gente entender de força elétrica, tá bom? Deixa eu apagar só para fazer bonito. E para calcular essa força, pessoal, a gente vai ter que sempre usar uma formulinha. Então vamos pensar assim, a gente tem duas cargas. Uma positiva e uma positiva também, tá bom? Então o nosso módulo da força vai ser sempre esse para esse lado e depois para esse lado. Então aqui a gente vai ter a força 2, negativo porque está contra o sentido positivo, né? A gente sempre adota o sentido positivo para a direita. E a força 1. A gente tem entre elas uma distância que separa, certo? Então aqui uma distância D. Tá bom, então como é que a gente vai fazer para calcular essa força? A força elétrica é dada por uma expressão, que é força igual ao K, que é uma constante, vezes a carga de 1. Por exemplo, aqui eu tenho uma carga Q1 e aqui uma carga Q2. Vezes o módulo da carga de 1, vezes o módulo da carga Q2. E tá em módulo, pessoal, só significa que se a carga for negativa, a gente deixa ela positiva, tá bom? Dividido pela distância elevada ao quadrado. Então essa é a fórmula de força elétrica. Fórmula que a gente vai usar aí para calcular a força elétrica. Bom, a unidade de força é newtons. E a unidade de carga que a gente estudou é coulomb. Lembrando sempre que coulomb é uma unidade muito alta, então a gente vai usar o milicoulomb, que é 10 a menos 3 coulomb. O microcoulomb, que é símbolo esse Uzinho, que é 10 a menos 6 coulombs. E a gente vai usar também o nanocoulomb, que é 10 a menos 9. Tá bom? E bom, pessoal, vamos pensar o seguinte. Se eu tenho duas cargas, só que a carga 1 é 10 vezes maior que a carga 2. A gente tem que sempre lembrar que a força entre elas não vai ser 10 vezes maior. A força entre elas vai ser a mesma, por conta da terceira lei de Newton. Se a gente fosse pensar em aceleração, quanto que uma carga acelera a outra, aí sim, porque isso dependeria de outros fatores. Mas a força entre elas é a mesma, sempre a mesma, tá? E o K, que é a nossa constante, o K, ele vale 9 vezes 10 a menos 9, vezes 10, vezes 10 a nona, quer dizer, não vezes 10 a menos 9. Então K vale 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado, dividido por coulomb ao quadrado. Tá bom? Então essa é a força elétrica que a gente vai usar para resolver os nossos exercícios. Bom, pessoal, só lembrando, força é uma carga vetorial, tá bom? Ela não é escalar. Carga sim, é escalar. Força é vetorial. Então, como a força é vetorial, o que a gente vai fazer quando a gente tiver mais de uma carga, né? Mais de uma bolinha? Deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço. Bom, quando a gente tem mais de uma carga, vamos pensar nessa seguinte situação. A gente tem uma carga a mais aqui, aqui a gente tem uma carga a menos, aqui a gente tem outra carga a mais. Quando a gente tem mais de duas cargas, a gente faz o quê? A gente trabalha com elas separadamente. Então eu quero saber a força de atração nessa carga aqui. Quanto que vai ser essa força de atração? Deixa eu pegar outra cor. Primeiro a gente trabalha com a força Q1 junto com essa força aqui. E a gente vai ter uma força de atração. Essa é a nossa F1. E depois a gente vai trabalhar com esse sistema aqui, com essa carga e essa carga Q2 aqui. E aqui a gente vai ter uma força de atração também, porque essa positiva e essa negativa, F2. Então, para calcular a nossa força resultante, a gente tem que fazer uma adição de vetores aqui. Não sei se vocês já trabalharam vetores, mas a gente faria uma
uma adição de vetores. Por exemplo, usando a regra do paralelogramo, né? Eu quero somar esses dois vetores aqui. O que eu faço? Eu vou fazer o paralelo dele aqui e vou fazer o paralelo desse aqui. Então esse seria o nosso vetor de força resultante. Tá bom? Então, agora que a gente vai falar sobre vetores, como força é uma grandeza vetorial, eu vou dar uma pincelada com vocês, né? Mais ou menos, de como a gente trabalha com vetores, tá bom? Que vão ser situações que acontecem muito durante essa matéria. Então a gente pode ter 4 situações. A primeira, vamos pensar em dois vetores. Por exemplo, aqui eu tenho um F1 e aqui eu tenho um F2. Quando eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, a minha força resultante vai ser a soma dos vetores. E como a gente está falando de uma grandeza vetorial, a gente usa o símbolo de vetor, que é esse tracinho para cima. Outra situação que a gente tem, pessoal, é quando a gente tem forças contrárias. Por exemplo, eu tenho aqui a minha F2 e aqui a minha F1. Tá bom? Aí o meu vetor resultante vai ser a subtração. E por que o F2 é a parte negativa? Né? Por que eu não faço F2 menos F1? Porque lembrando, a gente sempre adota o sentido do positivo para a direita. Então esse sentido aqui é o positivo. Tá legal? Isso é coisa que a gente escolhe, a gente que adota. E aí vocês podem pensar, pô, como que eu vou ter essas situações com carga? Vamos pensar que eu tenho uma carga aqui, ó, mais, e outra carga mais aqui. A força delas, a força resultante delas, vamos pensar que essa aqui vai gerar uma força assim, e essa aqui vai gerar uma força assim. Você subtraria a intensidade das forças de cada carga para fazer o cálculo. Então aqui vamos pensar em outra situação. A gente pode também ter uma conformação das forças dessa maneira, formando por um ângulo de 90 graus. Então aqui eu vou ter a F1 e aqui a F2. Para eu calcular a força resultante, eu vou fazer o Pitágoras, né? Força resultante ao quadrado vai ser força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. E vamos pensar numa outra situação, que é quando a gente tem um ângulo θ entre as forças, que não é um ângulo de 90 graus. Então, eu não sei se vocês já viram na matemática, mas vocês ainda vão estudar, se não estudaram, a lei dos cossenos. Então a gente vai calcular pela lei dos cossenos. Então a força resultante vai ser a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Aí reparem aqui, pessoal, aqui é mais 2F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo que está entre as forças. Na matemática, isso aqui é menos, mas a gente usa esse ângulo na física em vez desse daqui, ó, que aqui teria um losango, por exemplo, para calcular a força resultante. Bom, pessoal, mas como assim? Força é uma grandeza vetorial e a gente não vai usar a carga também? Como é que eu faria? Bom, dito tudo isso que eu falei, eu vou apagar aqui, ó. Vamos pensar no exercício que eles querem que você calcule a força resultante. Pode ser esse exemplo que eu fiz aqui do lado. Então vamos pensar nesse exemplo aqui do lado. Eles querem que você calcule a intensidade da força resultante, mas você só tem a carga de 1, a carga de 2, o Qzinho e as distâncias, né? Lembrando sempre que tem essas distâncias aqui. Como que você calcularia a força resultante? Primeiro você calcularia a força de Q1Q, que aí seria K, vezes a carga de Q1, que é Q1, em módulo, vezes a carga do Qzinho, então a distância ao quadrado. Aí você ia ter um número. Depois você faria a força de Q2 em Q. Aí você vai calcular o K, que é sempre o 9 vezes 10 a nona. Q2, Qzinho, então a distância ao quadrado. Quando você tem os dois valores, aí você usaria uma lei dos cossenos. Vai pensando que aqui tem um ângulo θ e que isso vai ser dado. Você faria FR, vai ser a força 1. Qual que é a força 1? Força de Q1 vezes Q. Aí a força 2, que é a força de Q2, Q. Mais duas vezes. Duas vezes F de Q1Q, F de Q2Q, vezes o cosseno do ângulo. Pronto, você resolveria o exercício. Beleza, pessoal? E antes, para terminar, outra coisa só que eu queria falar de força elétrica. Se a gente for pensar num gráfico,
Então vamos pensar num gráfico aqui, ó. A gente vai ter um gráfico de força por distância. Então a força vezes a distância da carga, né? Pra gente pensar um pouquinho. Então vamos lá. Opa. Então aqui está o eixo da força, o eixo Y. Aqui está o eixo da distância, o eixo X. E vamos pensar na fórmula também. Vamos escrever a fórmula aqui para a gente ter uma noção do que é isso. Bom, quando a gente está pensando em força pela distância, então aqui é 1, Q2 e a distância. A força é inversamente proporcional à distância. O que isso significa? Significa que se a distância aumentar, por exemplo, se eu aumento a distância entre uma carga e outra, a força vai diminuir. Entendeu? Então vamos pensar que o gráfico dessa força aqui, ó, ele vai ser um gráfico decrescente. Porque toda vez que eu aumentar a distância, o meu valor de força vai ser menor, tá bom? Então tem que lembrar sempre isso. A força é inversamente proporcional à distância. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer coisa podem me procurar no WhatsApp, viu? Até mais.